Por vezes, enxergamos, mas não vemos. Escutamos, mas não ouvimos. E repetindo, e repetindo, e repetindo. Não pensamos, só agimos e deixamos de sentir. Mentalcast. Pense nisso. Saudações. Bem-vindos a mais um videocast. Ao vivo sempre estamos e agora é com vocês. Meu nome é Luiz Geraldo Benetton, sou médico psiquiatra, analista junguiano, pós-graduado em medicina do trabalho e bacharel em filosofia. O tema de hoje é Mens sana in corpore sano. E para isso eu convidei uma amiga minha, palestrante e fisioterapeuta, Luana Guedes. Luana, bem-vindo ao Mentalcast. Espero que você exponha aí as suas ideias, suas experiências. Eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Qual que é a importância, você que lida tanto com isso, da postura corporal no comportamento humano? Olá, Luiz. É um prazer estar aqui. Gostei muito de estar vindo aqui compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência, sobre um pouco do que eu falo nas minhas palestras. E gostei bastante dessa pergunta, porque é algo que muitas vezes as pessoas não pensam que pode acontecer do nosso comportamento, interferir na nossa postura e vice-versa. E eu vou responder para vocês mostrando primeiro um simulador que eu tenho. É um simulador que foi retirado, né, eu peguei de um laboratório dos Estados Unidos, e eu vou mostrar aqui para vocês como isso interfere para a gente começar a bater um papo aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Agora sim. Tá dando para ver o bonequinho caminhando? Luiz, você está conseguindo ver? Eu estou vendo. Joia. Então, aqui a gente tem uma pessoa caminhando, certo? Eu posso deixar essa pessoa mais masculina. O andar muda, como vocês podem ver. Eu posso deixar uma pessoa mais feminina. Eu vou deixar aqui no feminino. E aí, vamos deixar essa pessoa relaxada. Está sendo um dia tranquilo. Então, essa pessoa está relaxada caminhando, certo? Vamos deixar essa pessoa um pouco mais nervosa? Olha como muda o jeito de andar. Vamos deixar essa pessoa nervosa e triste. Essa pessoa vai estar feliz e nem nervosa, nem relaxada. Vai estar meio a meio. Dá para perceber a diferença na caminhada? Bastante. Vamos deixar essa pessoa relaxada e feliz. Imagina o efeito disso ao longo dos anos, né? Vou parar de compartilhar aqui a tela para vocês. Imagina o efeito disso ao longo dos anos. Imagina aquela pessoa que é o famoso rabugento, né? Aquela pessoa que reclama de tudo, aquela pessoa que vive triste, aquela pessoa que está sempre estressado, que hoje está sendo um mal aí muito grande, né? A maioria das pessoas vivem estressadas, ansiosas. Imagina como isso vai se refletir no nosso corpo. Eu atendo tanto presencial quanto no online, né? Faço atendimentos de pilates. E eu percebo que as pessoas mais difíceis da gente conseguir um bom resultado são as pessoas que mais reclamam, são as pessoas que, de repente, têm um trabalho que não gostam, ou que é muito longe, desperdiça muito tempo no trânsito, e chega em casa, toda aquela vida corrida de filho, trabalho, casa, marido ou esposa, são as pessoas que eu vejo que eu tenho mais dificuldade em ter um resultado. Então, é uma via de mão dupla. Tanto a minha postura vai influenciar na minha autoestima, no meu comportamento, naquilo que eu sinto, quanto o contrário também. E aí eu queria aproveitar que eu estou conversando aqui com você para perguntar o que caracteriza uma mente sã. Opa, vamos lá. Então, o tema da nossa conversa é Mens sana in corpore sano, ou seja, mente sã e um corpo são. Você começou apresentando as alterações corporais conforme o estado de espírito, né? Conforme o estado de humor. Uma pessoa mais nervosa, menos nervosa, mais alegre, mais triste, e assim vai. E aí você chamou atenção para a cronificação dessa
postura, mesmo em movimento, né? E como é que isso depois pode acarretar consequências. Então, existe uma ligação direta, sem hierarquia de superioridade e inferioridade, entre o corpo e a mente. Eles formam uma unidade, mas só chamamos um polo de corpo e o outro polo de mente, mas é um eixo só. Não existe, não são duas grandezas, é uma grandeza que tem duas características que dá para estudar separadamente, mas elas estão o tempo todo agindo em conjunto. Então, é verdade essa máxima da antiguidade que você encontra com mais facilidade a coexistência de uma mente sã com um corpo são. Então, vamos lá. Se a gente for agora focar só na parte mental, que é um dos polos desse eixo, a mente sã a gente pode caracterizar de muitas formas. Eu escolhi uma forma de caracterizar a mente sã e eu dividi essa resposta em 3 partes, que é o que eu vou apresentar ao longo do nosso diálogo, intercalando com as suas partes também de fala. Essa primeira parte que caracteriza a mente sã, ela parte de um princípio que é assim: a pessoa é mais sã quanto mais ela for ela mesma. Quanto mais ela seguir a sua vocação, a sua inclinação, e tiver uma visão autocrítica de uma palavra que está muito em moda agora, que é propósito. Então, hoje em dia, a gente fala assim muito em propósito, qual é o seu propósito de vida, tal, que é importante que isso caia na consciência coletiva, porque é uma proposta muito válida perguntar para a pessoa qual é o ponto, qual é a trajetória que você está tendo e que você deve ter para chegar num ponto de realização pessoal, no sentido de ter atendido a sua vocação e de ter realizado o máximo possível as coisas para as quais você tem essa inclinação. Então, eu vou dar um exemplo, né? Se uma pessoa tem perfil atlético e gosta de praticar ou atletismo ou algum esporte de quadra, por exemplo, e não pratica muito pouco, mas ela tem todo o chamado para ser mais que isso vai ser cobrado lá na frente. De alguma forma, essa lacuna de algo que ela poderia ser e não foi, por que ela não foi? Por questões existenciais. Questões existenciais. Eu tive um paciente uma vez que se apresentou a mim pela segunda vez para fazer uma segunda rodada de análise. Ele se apresentou 4 anos depois que ele teve alta da primeira rodada de análise. Né? É muito comum isso, a pessoa fazer uma outra rodada de análise. Né? E quando ele se apresentou, ele mostrou para mim uma medalha de ouro de natação. Eu falei, uau, você comprou onde? Né? Ele falou, não, é minha. Eu ganhei competindo na Olimpíada. Eu falei, mas como? Aí ele me explicou, a Olimpíada de Masters, onde ele, então, recuperou toda aquela vontade que ele tinha tido de fazer carreira em natação e que não pôde, por questões econômicas, familiares. E depois, já quarentão, ele começou a treinar lá na Associação Cristã de Moços, que é uma associação que tem aqui em São Paulo, que eu conheço, piscina aquecida maravilhosa, e um professor o adotou, porque ele tinha estilo, né? Ele já tinha treinado, e ele foi treinando, entrou para a seleção brasileira, foi para a Olimpíada e ganhou. Então, assim, essa pessoa, ele voltou a ser o que ele deveria ter sido desde criança. E aí, então, o sorriso dele era de uma esquina a outra, né? Ele estava completo, ele não tinha uma dívida consigo mesmo. Então, a mente sã, ela se rege, entre outros parâmetros, pelo o quanto você está sendo fiel à sua natureza. Qual é a sua natureza? É ser pianista? E você nunca entrou para o conservatório? Qual é a sua natureza? Ser bailarina? E nunca tentou isso? Qual é a sua natureza? E aí vem a arte, né, como a complementação. E tem os estudos também, né, as pessoas que queriam ser uma certa profissão e não conseguiram, mas que poderiam tentar esse sonho de uma outra forma equivalente. Então, você tem 2 tipos de realização. Você tem a realização concreta, que eu consegui fazer engenharia conforme eu queria, sou engenheiro, sou realizado profissionalmente, que bom.
e tem a realização simbólica, que é a pessoa, então, que vai fazer uma Olimpíada de Master, uma pessoa que vai entrar num coral para cantar, que vai entrar num grupo de dança amadora para se apresentar uma vez por ano para os parentes, mas vai dançar, e assim vai. Então, assim, são as realizações. A mente sã, ela é quanto mais sã, quanto mais a pessoa está no trilho de realizar aquilo para aquilo que ela veio. Então, esse é muito um dos parâmetros que a gente tem que ficar atento na mente sã. E aí, então, a corporeidade, ela costuma responder à altura, porque a pessoa não deprime, a pessoa ela tem um maior domínio sobre si mesma, porque ela está equilibrada, ela está bem, ela está feliz, vamos dizer assim, porque ela está no trilho da sua realização. Então, essa é uma postura mental que vale a pena cultivar. Diga lá, Luana, como é que a gente vai agora continuar? Tem uma outra pergunta para você aqui, viu? Pode fazer. Na sua área, que é a fisioterapia, se a gente quiser agora pensar não só no corpo são, do qual você cuida muito bem, mas quiser estimular a atenção dos seus pacientes, dos seus clientes, para estimular uma mente sã, como é que você orientaria? Puxando o gancho da sua resposta, dentro da fisioterapia, um dos caminhos que a gente tem de análise de postura, pensando só no físico agora, é pensar em personalidades. Então, por exemplo, toda pessoa tímida tem o mesmo padrão de postura, tá? Então, geralmente é a cabeça mais baixa, né? Sempre olhando mais baixo, os ombros mais caídos. Toda pessoa extrovertida tem o mesmo padrão de postura. E assim por diante, uma pessoa autoritária tem outro padrão de postura. Então, se você pegar, por exemplo, 5 pessoas que têm esse perfil autoritário, são pessoas que vai ter o mesmo padrão de postura, eles usam os mesmos músculos para se manter naquela postura. Porém, existe uma diferença da postura que ela é mantida e de uma postura que ela foi criada. Então, vamos supor, eu tenho um padrão de postura que eu me sinto confortável nessa postura, tá? Para mim não é um problema estar nessa postura. Porém, tem gente que tem a mesma postura que eu, mas não se sente confortável. Então, vamos pensar numa pessoa que ela era muito tímida. E aí, coisas aconteceram na vida dela, perdeu os pais, teve que cuidar dos irmãos mais novos, e ela teve que se tornar uma pessoa rígida, para ela poder sobreviver, né? Por uma questão de se adequar. Então, essa pessoa, ela pode adotar uma postura mais autoritária, por exemplo, e aí quando você olha na postura, você fala, essa pessoa é autoritária. E aí, à medida que você vai conversando, ela não tem um padrão de uma pessoa autoritária. Ela não se sente confortável naquela postura. Entendo. E volta no que você falou da mente sã, até anotei aqui. A mente sã, ela acontece quanto mais você for você mesmo, né? Então, essa pessoa, ela tem muito mais chance de desenvolver dores e doenças, porque ela não está no padrão de postura que seria o original dela. Verdade. É bem interessante que a gente começa a conversar com a pessoa e a gente vê que não tem nada a ver com a nossa avaliação. E dentro disso, o que eu sempre converso com os meus pacientes, que é algo que eu falo também nas palestras, que é super importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, que cada hora é uma coisa, é pandemia, a vida é corrida. O que eu sempre falo? A importância da gente estimular os nossos hormônios, para a gente poder manter uma mente sã. A gente tem hormônios do nosso corpo que já fazem esse trabalho, que pode servir como um calmante, um relaxante, ou algo que dê um pouquinho mais, né, que me levante o alto astral. Então, como é que eu faço isso? Para estimular isso, para que o meu corpo reaja melhor, né? Como eu disse, os pacientes que mais reclamam de dor não são aqueles que têm uma doença terrível, são aqueles que costumam mesmo reclamar, que têm uma vida complicada, que não sabe lidar com os problemas, né? Talvez você conheça uma pessoa que tem uma doença terrível e essa pessoa leva uma vida super leve. Então, não está relacionado à doença, está relacionado ao seu comportamento diante dela.
Então, eu sempre falo, como que eu faço para estimular, né, esses hormônios? Existe, assim, uma lista muito grande de maneiras de estimular esses hormônios. Eu vou falar alguns, tá? A atividade física é o primeiro que eu sempre falo, que eu defendo, porque eu sou pilateira e eu amo atividade física. Então, eu sempre começo falando da importância da atividade física. E qual é a melhor atividade física? Aquela que você gosta, aquela que você se identifica, aquela que fica perto da sua casa ou no caminho do trabalho, que você não tem que atravessar a cidade, pegar trânsito, o dia que chove é uma loucura, e aí chega atrasado, chega estressado, não é a melhor atividade para você fazer. Então, uma atividade que você goste da atividade em si, que ela fique no caminho, que você se identifique com o profissional e que você se identifique com o local, né? Porque senão, eu gosto, mas eu detesto as pessoas que fazem junto comigo naquele horário. Então, tem que ser algo prazeroso. Isso vai fazer com que o nosso corpo libere hormônios que geram sensação de bem-estar, que geram aquela sensação de felicidade, que dá aquela leveza. Sabe quando você chega em casa e fala assim, nossa, que bom que eu fui, dormir até melhor? É isso. Então, seja uma aula de dança, uma luta, não tem uma atividade física que seja essa é a melhor para liberar hormônio, essa é a melhor para o nosso corpo. A melhor é a que você gosta, a que você se identifica, a que você se sente bem fazendo e que respeita os seus limites do seu corpo. Tá? Não seja nem leve demais, que você fala, não dei tudo de mim, mas que também não seja tão pesado de, nossa, não consegui, estou frustrado. E aí a gente tem maneiras mais fáceis, que eu gosto de falar para todos os meus pacientes. Aquele banho demorado, sabe? Principalmente para quem é mulher, que a gente tem uma oscilação hormonal mais difícil de lidar do que os homens, é TPM, é estresse, ansiedade, a gente tem essas tendências, né, a mais do que os homens. Então, aquele banho demorado, que você lava o cabelo, que você passa um creme no corpo, esse autocuidado, né? Eu gosto, por exemplo, isso é muito particular meu, né, falando desse autocuidado, de você se olhar no espelho e se gostar. Muito particularmente, o dia que eu tô mais triste, sabe aquele dia que a gente não acorda legal, fala, hoje o dia tá mais ou menos. Eu gosto, por exemplo, de usar batom vermelho, porque eu me olho no espelho e parece que o meu astral muda, tá? Parece que eu fico melhor, eu me sinto mais leve, eu me sinto mais viva, né? Então, aí vai de cada um. Tem gente que, de repente, gosta de pentear o cabelo de uma forma diferente, usar uma roupa um pouco mais nova. Então, esse autocuidado é bem importante. Ouvir uma música. Música é algo que eu sempre falo também, porque eu gosto muito. E eu não conheço ninguém que não goste de ouvir música, né? Sabe aquela música que te lembra um momento bacana da sua vida, que te lembra um momento que foi feliz, um lugar que você foi, uma pessoa que você encontrou, para trazer essa sensação para você, aquela sensação daquela lembrança, né? Eu sempre falo, se expor ao sol, ser grato pelo que tem. Às vezes a gente se esquece de ser grato por coisas que estão muito na nossa rotina, então a gente esquece que tem gente que não tem aquilo, né? Por exemplo, a água que você toma, tem gente que não tem, né? E água pra gente, por exemplo, é algo tão banal, é algo que a gente abre a torneira e tem, né? Seja da torneira, ou seja do filtro, seja, né, a água para tomar banho ou a água para tomar. E a gente se esquece de agradecer por algo que é tão importante, tão vital, e muita gente não tem, né? Então, ser grato pelas pequenas coisas que acontecem, fazer um agrado para alguém, sabe? Seja um elogio, seja um sorriso, seja um bombom para um colega de trabalho que você gosta e que você resolveu levar um bombom para aquela pessoa. Então, são coisas que são muito pequenas, que são muito fáceis de fazer e que podem mudar o nosso dia. Sabe quando você está atrasado para o trabalho? E aí você já está indo e já pensando, vou chegar, vou tomar aquela bronca, e já vai no caminho estressado, porque já chegou e trabalho acumulado, o chefe vai pegar no seu pé. E aí você, de repente, para e ajuda uma pessoa que está precisando naquele momento. Sei lá, caiu uma bolsa da senhorinha,
precisar ajudar a senhorinha a atravessar a rua, você parou para fazer uma boa ação. Não parece que a bronca do chefe ficou menor? Não parece que a gente se preocupa menos com a bronca do chefe? Então, assim, o que eu falo? A gente precisa caminhar junto, né? E, inclusive, eu também dou mentoria. Na mentoria, por exemplo, eu vi a necessidade de colocar sobre a gestão do tempo. Porque eu percebo que tem gente, por exemplo, que acabou um compromisso às 9 e marca 9 horas outro compromisso do outro lado da cidade. A pessoa não consegue calcular o tempo de deslocamento. Sim. E aí, isso eu fui percebendo, né, ao longo desses 10 anos de atendimento, porque tinha gente que chegava 20, 25 minutos atrasado, e assim, todos os dias a pessoa se esforçava para chegar no horário, só que ela não conseguia calcular o tempo de deslocamento. E junto com isso tem a gestão do tempo, da gente se dividir entre casa, trabalho, tempo para mim mesma, tempo para marido, para esposa, tempo para filho, né? Então existe um território para cada coisa, e eu preciso colocar um tempo para cada território. Porque senão a gente que é mulher, principalmente, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Cuidar da casa, do filho, do marido, responder mensagem, e aí a gente não faz nada direito. Perfeito. E aí... Pode falar, desculpa. Não, você ia terminar. Termina. Não, eu queria te perguntar qual seria a segunda parte, que você falou da primeira parte da missão. Tudo isso que você falou aí foi muito importante, porque ela, inclusive, ilustra um pouco o que eu vou falar agora também, da mente sã, né? A mente sã, porque você falou muito do autocuidado, né? Do quanto que a pessoa precisa cuidar de si, tanto no lazer, quanto no cuidado corporal, pequenos prazeres, tudo isso é muito importante para manter um equilíbrio, para contrabalançar os estresses do dia a dia dessa vida que a gente leva, né? Isso é muito importante. Agora, tem uma parte complementar nessa questão da mente sã, que é uma postura, vamos dizer assim, de base mais espiritualizada. Não no sentido do espírito religioso, da alma religiosa, mas no sentido assim mais abstrato, que é o quanto que a pessoa tem que prestar atenção, e isso você falou em outras palavras, a partir da corporeidade, mas eu quero levar a brasa para o lado da subjetividade. A subjetividade ela tem a sua expressividade corporal também, mas ela também tem um canto, tem um espaço, tem um território onde você só tem uma subjetividade mais assim íntima, abstrata, de considerações que você faz e que isso vai refletir também na sua postura e na saúde do seu corpo. Então, eu me refiro assim, que a atenção que você dá para você mesmo, em relação aos seus pensamentos, às suas saudades, o quanto que você percebe as suas limitações, digamos assim, que são codificadas e condicionadas, e que você não se liberta de certos hábitos, de certas grades, que são invisíveis, só você as enxerga, ou mesmo não as enxerga e ainda assim obedece um limite abstrato que está na sua frente e você não passa daquele território que está ali e não cresce, não vai adiante. Então, assim, a atenção à subjetividade, que tanto pode ser por essa questão assim mais de um lado de uma coisa mais espiritualizada, quanto também pelo lado da ética, pelo lado da justiça, pelo lado da honestidade, ou seja, por essas práticas que você leva muito em conta o outro, a outra pessoa. Então, nós estamos falando de mente sã em corpore são, de mente sã em corpo são, mas não existe somente uma pessoa, existe uma comunidade, existe a humanidade. Então, não é possível ter uma mente sã se você estiver isolado. Assim também não seria possível ter um corpo são isolado. Você precisa de todo mundo ali em volta, precisa de uma interação, como você falou agora há pouco, em outras palavras, e a mente também precisa de uma interação com outras mentes. E eu falo agora na subjetividade, eu falo assim, no quanto que as conversas podem ser íntimas, o quanto que as conversas podem ser afetuosas, amorosas, e não só piadas para dar risada e passar tempo, né? Então, a subjetividade, ela se alimentaria desses detalhes sutis,
onde você, então, tem uma certa intimização com a pessoa, você faz umas reflexões mais espiritualizadas, você procura um comportamento ético. Então, assim, isso tudo vai alimentando a subjetividade de um modo que o corpo imediatamente reflete isso, porque você vai estar inteiro e equilibrado. Então, se a gente fosse voltar, não precisa, mas se fôssemos voltar para aquele desenho animado, seria a situação mais calma de todas elas, seria a situação mais equilibrada, de uma pessoa andando em passos normais, equilibradamente, sem expressar angústia. É lógico que sempre vai sobrar angústia, porque ninguém consegue ser não angustiado, por definição. Só que existem os muito angustiados. A angústia basal do ser humano, essa não dá para eliminar. Agora, também não dá para ficar cultivando uma angústia total, né? Uma coisa que atrapalha a vida da pessoa. Então, a mente sã, ela precisa muito da consideração interpessoal para levar em conta a existência do outro, a importância do outro, porque aí, então, existe troca afetuosa, existe troca afetiva. Existem vários estudos, ampliando um pouco essa conceituação, que mostram, inclusive, sobrevivência em relação a doenças, na medida que a pessoa que sobreviveu, em relação ao outro que não sobreviveu, esse que sobreviveu tinha maior círculo de apoio do que o outro. Pessoas sem círculos de apoio, elas ficam muito mais vulneráveis. Na medida em que adoecem, elas cronificam e pioram. E pessoas com um bom círculo de apoio, elas estão meio que blindadas. E claro que todo mundo é vulnerável, todo mundo um dia vai perecer. Mas é a forma, é o modo como isso é conduzido até o fim. Com menos sofrimento, com mais participação, mais partilha, mais amor. Então, assim, a mente sã ama. A mente sã se deixa amar. Não fica fechada numa redoma de autossuficiência, que é uma... Autossuficiência é uma palavra que não quer dizer nada, não existe autossuficiência. Então, assim, o quanto que a visão de uma pessoa para desenvolver a sua mente sã precisa prestar atenção em si e no outro. Acho que essa é uma complementação àquilo que você falou. E aí, se é para usar aí as substâncias que o próprio corpo libera, né, quando faz o bem, essa coisa toda, né? Tem um monte de substância também, ocitocina, endorfina, tudo que acaba em ina, né? Vai indo, né? Esse monte de substância aí que é liberada quando você está amando e sendo amado. E eu não me refiro ao amor romântico, eu com minha namorada, a mulher com a namorada, não estou falando disso. Estou falando de um ato assim, de amor, de participação, de interesse pelo outro. Então, isso também faz uma mente sã. E essa seria, então, a minha complementação da segunda parte da minha resposta. E agora eu reservei aqui para você, como é que você vai dizer agora, que é muito importante também, que é muito real o tempo todo, como é que isso interfere, tudo isso que nós estamos falando, principalmente o seu lado, né, de fisioterapeuta, mais para a parte corporal, incluindo a mental também, né, na vida profissional. Como é que é esse universo? Na semana passada, a gente teve o Rock in Rio, né? Teve a participação do Justin Bieber. E ele fez uma participação no Rock in Rio, mas já avisou que os próximos shows estão cancelados. Ele tem uma doença autoimune, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas ele tem uma doença autoimune, e como toda doença autoimune, todas as vezes que a gente tem um pico de estresse, existe uma piora do quadro. No caso dele, ele tem uma paralisia facial, né, que para ele, como cantor, como figura pública, fica impossibilitado realmente de exercer a profissão. Quando você está com muita dor e quando você está completamente naquele pico de estresse, você consegue ter o mesmo resultado do que quando você está relaxado? Claro que não, né? Na minha área, eu recebo muitas pessoas com dores diversas, né? Mas o que a gente vê, assim, de mais grave são realmente as doenças autoimunes e reumatológicas, porque em todo pico de estresse há uma piora do quadro. Então, a gente tem, por exemplo, a fibromialgia, o lúpus e por aí vai. Mas, para quem não tem nenhuma doença grave nem nada, vamos pensar naquela dor de estômago que ataca quando você tem um problema e você está numa semana difícil e ataca aquela dor de estômago. Aquela enxaqueca que você tem.
Eu tenho herpes labial, então todas as vezes que eu tenho um pico de estresse, me sai um pouquinho aqui de herpes. E aí tem que ficar passando pomada. E olha que bonito, para mim que dou palestra, chegar lá com a boca cheia de ferida. Então não é bonito. Imagina se eu fosse fechar um negócio e chegar com a boca cheia de ferida. Além da dor, além do incômodo, né? O que a gente come dói. Então, assim, é algo simples, né? Que nem é uma dor de estômago que me colocou de cama, nem nada, mas atrapalha a nossa vida profissional, né? Então, uma pessoa que está o tempo todo com dor é uma pessoa que não é produtiva, né? Essa semana mesmo, eu estava falando um pouco na minha rede social sobre o trabalho, né? Tem gente que, por exemplo, tem um trabalho que fisicamente é muito desgastante, realmente. A gente sabe que tem trabalhos que exigem muito do físico, que são desgastantes, mas tem gente que tem o mesmo trabalho e que não tem problema na coluna, no ombro, seja o que for. Qual a diferença dessas duas pessoas que fazem a mesma função? Não é só o físico, né? E aí eu falo assim, o trabalho coloca comida na sua mesa. Então não reclama do seu trabalho. É assim que você se alimenta. O que você tem que fazer é deixar o seu corpo forte para aguentar o baque do dia a dia, né? Se o seu trabalho exige muito, por exemplo, do ombro, e você sabe que a longo prazo possivelmente vai ter uma lesão de ombro, eu vou ter que fortalecer meu ombro. Né? E a gestão do estresse, que eu sempre falo, uma pessoa com crise de ansiedade, a depressão já é algo um pouco mais delicado, né? Daí tá além de ouvir música, tá além de um banho demorado, né? Mas pensando numa pessoa que é muito ansiosa, pensando numa pessoa, em alguém que vive estressado, que o tempo inteiro reclama, que nada tá bom, como é que essa pessoa vai ser produtiva? Né? Eu gosto de dar um exemplo assim. Pensa numa mulher, isso acontece muito comigo, gente, muito, é muito frequente esse tipo de história que eu costumo ouvir, e eu sempre falo, olha, não estou falando de ninguém, porque é tão frequente que às vezes a pessoa pode achar que eu estou falando dela, e não é, que eu escuto todos os dias a mesma história de pessoas diferentes. Pensa assim, numa mulher na casa dos seus 40 anos, acima do peso, essa mulher não está realizada profissionalmente porque casou, teve filhos, não teve tempo para se dedicar à carreira. Criança dá trabalho, tem lá 2, 3 filhos, criança dá trabalho. O casamento está mais ou menos, né? Porque desgasta o tempo mesmo, então tá indo, né? A mãe está doente. Então, essa mulher, ela dorme e acorda pensando como é que ela vai chegar no final do dia. E tem muita gente que fala isso para mim. Eu acordo e eu não sei se eu vou chegar no final do dia. Então, essas pessoas, elas estão sobrevivendo. Como é que essa pessoa vai ser produtiva no trabalho? Como é que essa pessoa vai aumentar, por exemplo, de cargo? E eu falo, você mesma não consegue atrair uma melhora no seu trabalho, porque você não dá conta. Como é que você vai ser promovida a um cargo de chefia? Se o que você tem, você já não dá conta, só está sobrevivendo. Seu chefe tá percebendo, né? Por mais que ele não saiba dos seus problemas, mas tá percebendo que você está chegando sempre esbaforida e está sempre estressada, não se relaciona direito com os colegas de trabalho. Como é que você vai se dar bem no trabalho dessa forma? Então, eu gosto de falar assim, que a vida profissional depende da sua qualidade de vida. Porque se você tiver uma dor muito forte, né, uma enxaqueca, como é que você vai ter uma reunião com uma enxaqueca? E muitas das enxaquecas que eu recebo, mas assim, 99% é de tensão muscular. Uhum. E aí tem que liberar músculo, tem que ver toda a região, né, de cervical, tem que ver se essa pessoa não range os dentes, né, para dormir. Tem muita gente que range os dentes, precisa usar placa de silicone. Como é que essa pessoa... E quanto mais estresse, mais vai ranger o dente. Eu já atendi gente que quebra os dentes de tanto que aperta. Como é que você vai chegar com o dente quebrado no trabalho para fechar um negócio? Nossa, é fogo, hein? E aí a gente tem, infelizmente, uma cultura não de prevenção, mas de tratamento.
Então, há muitas pessoas, elas esperam não dar mais para procurar ajuda, seja na parte mental, né? Muitos que eu falo assim, olha, por que você não marca um psicólogo, que é uma pessoa que está de fora do seu problema, que não vai ficar só dando opinião dentro do que acha, mas é imparcial. Alguns vão, né? Alguns não. Entendo. É sempre assim. Você falou dessa coisa da prevenção, que a nossa mentalidade não é de prevenção, é de tratamento, né? Infelizmente é isso mesmo, as pessoas demoram para buscar uma ajuda mais especializada porque elas têm vergonha ou a ilusão da autossuficiência, pensando que por si só elas vão conseguir se livrar do labirinto que estão dentro, né? E é mais uma, como é que eu vou falar, mais uma demonstração do pensamento individualista, né? A pessoa acha que por si só ela levanta sem ponto de apoio. Sem ponto de apoio, você fica pedalando no ar, né? Não sai do lugar. Então, assim, essa colocação aí do quanto que na vida profissional as coisas apertam, eu quero complementar, né? Inclusive emendando com a terceira parte da mente sã. Porque você tem a questão do reflexo na vida profissional e reflexo na vida pessoal. E também não dá para dividir muito, assim, é o mesmo ser que tem uma realização profissional e uma realização pessoal. A realização profissional, ela passa por competitividade, por mil agruras, né, de você ter que mostrar serviço para ir progredindo, mesmo sendo autônomo, você tem que vencer a concorrência. Então, assim, a vida profissional é uma corrida. A realização profissional é uma corrida. Agora, a realização pessoal, que também faz parte da mente sã, que eu já falei duas partes aqui, falei sobre ser o que deve ser, né, e considerar o outro como tal, e levar em conta que ninguém é sozinho e tudo mais, e passando por todas essas partes que você também falou, de se cuidar, etc. e tal, entra agora numa questão, você até citou agora, e eu vou aprofundar, que é a conjugação de três verbos, né? Ou de três posturas, né? Que é a gratidão, o perdão e a caridade. Eu falei agora há pouco que quem é maduro, né? Quem está na sua linha de maturação, de sanidade mental, ama e se deixa ser amado. E uma das demonstrações de amor, que não é somente o amor romântico, reiterando, como eu já falei, é a caridade. O quanto que você respeita o outro e faz por ele algo que não precisa ter retribuição, porque ele em si já precisa de algo e eu posso dar esse algo a ele, né? Então, a mente sã, ela não é mesquinha. A mente sã, ela não segura para si algo que é comum, que é de todos, que é, então, a base da ética é isso, né? É o bem comum. A outra questão, então, isso é a caridade. A outra questão da gratidão, que é uma visão óbvia. Nós somos gratos o tempo todo porque nós estamos recebendo o tempo todo. Ninguém é autossuficiente. Para nós estarmos fazendo aqui essa transmissão, tem toda uma rede elétrica aí. Uma vez eu vou contar uma história, duas historinhas que eu vivenciei. Eu estava no meu consultório uma vez, e eu trabalhava num local, e eu vinha de um outro local meio distante, morava em outra cidade, no interior, e vinha trabalhar em São Paulo. E eu cheguei cedo no meu consultório, e eu tinha que dar um telefonema, e não tinha celular, não me lembro exatamente, mas não tinha celular. E o meu telefone, ele era aquele telefone que depende da eletricidade, que tinha secretária eletrônica junto, tal, daqueles velhos tempos, né? E aí eu tirei assim o telefone para discar e não tinha linha. Aí eu cliquei lá, a luz, não tinha luz. Falei, ih, rapaz. E eu tinha que dar esse telefonema até um certo momento, porque eu tinha que sair para dar aula. E eu fiquei aflito, né? Aí eis que eu olho pela janela, que dava para a rua, e estava lá o pessoal da Eletropaulo consertando, né? Consertando o poste lá, né? Não sei como é que chama aquilo lá. E consertaram em 20 minutos, aí eu pude dar o meu telefonema antes de sair para dar aula. E quando eu estava saindo para ir para dar aula, eu atravessei a rua, que eu tinha que atravessar mesmo, e fui, de propósito, em direção a um rapaz que estava enrolando o fio.
eles já tinham acabado todo o serviço, eles estavam recolhendo todo o material para colocar no caminhão para ir embora. Eu cheguei perto desse rapaz, eu falei assim, com licença, ele me olhou meio assustado, eu falei, eu quero agradecer muito a intervenção de vocês para recuperar a luz, porque eu tinha que dar um telefonema importante e vocês me possibilitaram dar esse telefonema com o trabalho de vocês. Muito obrigado, viu? E saí. Só que eu olhei assim de canto e pude ver a cara de espanto dele. Quantas vezes, Luana, você já agradeceu alguém da Eletropaulo por voltar a luz na sua rua? Entendeu? A gente geralmente xinga, né, quando não sai bem feito. O que é? A gente geralmente xinga quando não sai bem feito, mas agradecer a gente esquece. Não, então, exatamente, né? E ele ficou atônito, eu falei, mas provavelmente nunca ninguém agradeceu esse cara, né? E quando eu estava morando lá na cidade interior, em Atibaia, eu conheci uma pessoa, um rapaz, que ele era encarregado de ligar a bomba que distribuía água para um bairro inteiro. Ele me levou para ver a instalação da Companhia de Águas de Atibaia, tem um nome lá que eu esqueci, né? E ele me levou até lá e abriu a porta, era uma casa com uma máquina enorme, que era a bomba, que injetava num cano uma baita velocidade e força para essa água ir pelos canos até 8 quilômetros lá embaixo, e subir prédio e sair com a água de jato d'água, dependendo desta bomba. E eram 3 pessoas que trabalhavam para liberar, cada 8 horas trocava um. Então, aquele rapaz lá que eu conhecia era responsável por determinado período do dia em deixar a minha torneira com um jato d'água, entendeu? Eu nunca pensei nisso. Quando eu abro a torneira, sai a água. Vou agradecer o cara que abre a bomba lá? Não existe isso. Mas eu devo ser grato a eles. A tudo que acontece à minha volta não depende de mim, ninguém gera a própria energia. Então, a gratidão é um ato natural, só que não é. Gratidão é um esforço, é uma virtude, e devia ser uma coisa natural. Então, a mente sã encara a gratidão como biológico, como natural. Eu sou grato o tempo todo, e sem fazer grandes alardes. Né? Sem grandes alardes, não precisa fazer alarde que eu sou grato. Eu sou e ponto, e com isso, e na hora que eu reconheço e aponto o meu reconhecimento, eu estou fechando o ciclo. A pessoa também tem que receber a minha gratidão. E a terceira coisa é o perdão. A mente sã perdoa com facilidade. Ela não fica guardando rancores, porque a vida, não existe vida ideal, não existe como não magoar, não existe como não fazer injustiça. E a vida é isso, a vida nós temos que saber levar. A vida é um caminho de pedregulhos. Não tem como patinar no gelo na vida, porque não é um patinho de gelo. Então, assim, o perdão, ele é uma atitude que também exige uma saúde mental para você não ficar preso naquelas grades invisíveis que eu falei agora há pouco. Então, assim, o reflexo no corpo, enquanto saúde mental e a ausência de doenças, isso aí é reflexo direto. Reflexo direto. Tirando doenças geneticamente determinadas, com hora certa para aparecer, e tem doença que tem hora marcada, infelizmente, coisa genética, né? Agora, doenças decorrentes de um mal-estar mental, elas pouco ocorrem em quem não tem um mal-estar mental. Porque a pessoa está ali equilibrando nessa prática de busca de si mesmo, busca de praticar caridade, perdão, reconhecimento do outro, essa coisa toda. Então, ele fica num equilíbrio mental e aí a vida passa mais fácil e mais cheia de significado também. Senão a pessoa fica só lambendo ferida, né? Passar a vida lambendo ferida, ao vida ao azar, né? Então, isso não vai levar a pessoa nenhuma. E aí, então, você, como bem mostrou, e pode agora completar para a gente meio que dar um fim, o reflexo na postura corporal das pessoas que estão enjauladas. O que você tem a me dizer disso? Como é que se dá o reflexo corporal de pessoas que estão enjauladas em si mesmas? Cada um envelhece e morre perfeito, né? A gente vê que as pessoas que envelhecem mal, com exceção dessas doenças com hora marcada, essas pessoas, elas viveram mal para envelhecer mal, né? E, em geral, a gente vê que são pessoas angustiadas, parece que quer voltar no tempo e não dá mais tempo de fazer o que gostaria de ter feito, né? E aí, no corpo, para mim, é muito nítido quando a pessoa aparece, e aí, por exemplo, pessoas que são muito rígidas, que estão enjauladas, como você falou,
São pessoas que geralmente têm pouca mobilidade, e isso é péssimo para as articulações. Exatamente. São pessoas, em geral, que o corpo mesmo é muito rígido, né? São pessoas que têm pouquíssima mobilidade, e quando a gente não tem mobilidade, as nossas articulações tendem a não receber muito bem essa falta de movimento, porque a gente foi feito para o movimento. Então, as articulações vão ressecando, porque a primeira coisa que eu falo para todo mundo que é beber água, quase ninguém faz, que eu peço para beber água, né? Que dá uma lubrificada nas articulações, né? O nosso corpo distribui essa água que a gente toma para todos os lugares, inclusive para a coluna e para todas as articulações, e para o cérebro e tudo mais. Então, uma pessoa não bebe água e ainda é rígido, que também é uma outra forma de lubrificar as articulações. Então, é uma pessoa que vai reclamar, que vai ter uma postura ruim. E aí, a gente precisa ter muito feeling na hora de tratar essa pessoa. Porque uma pessoa que ela não tem muita mobilidade, e eu ficar assim, então essa pessoa tem que ter mobilidade, tem que dar movimento para essas articulações. E eu começar a dar muito exercício com mobilidade, essa pessoa trava. É onde ela fala assim, nossa, fiz algum exercício ontem que travou. Né? Então, a gente... E aí, nem sempre, né, foi o exercício em si, o exercício puro, pensando só no movimento, né, mas essa carga emocional também de não estou pronto para ser móvel, eu sou uma pessoa rígida. Né, Você sabe... Não, pode terminar, eu falo. O meu corpo não recebe bem esse exercício que exige que a minha articulação seja mais móvel. É disso que eu quero falar, porque aí tem que haver uma compreensão que você tem, pela sua formação, de que a postura corporal é uma resultante final de vícios corporais e conflitos emocionais. Então, quando a pessoa recebe estímulo para ficar mais elástica, mas o conflito emocional manda ela ficar rígida. E aí você força uma barra sem conversar com o conflito emocional. Entendeu? Então, assim, tem que haver tem que haver uma conjunção de abordagens para essa parte dar certo, porque você pode também só trabalhar a parte emocional e não estimular nada na parte corporal, a pessoa continua sedentária, continua essa coisa toda. Agora, o inverso é muito comum. A pessoa se apresenta rígida. Por exemplo, a obesidade também não tem muito a ver com articulação, assim, diretamente, mas a pessoa, às vezes, ela não consegue perder peso, porque o conflito emocional dela determina que ela tenha um sobrepeso, por 1000 caminhos lá, que faz com que a imagem corporal dela permaneça daquele jeito. O anorético, por exemplo, olha no espelho e se acha um gordo. Está magérrima, olha no espelho e fala, vou fazer regime. Então, assim, o conflito emocional / postura corporal é uma coisa só, como eu falei no começo. É um eixo com 2 polos, e caprichar só em um, você percebe que a pessoa vai arrumar um artifício para sabotar a proposta. No dia seguinte ela falta, no dia seguinte ela vem mais travada ainda, dizendo, você não mexeu em tudo que tinha que ser mexido. Agora, também não é a função de uma só pessoa saber tudo de um polo e de outro, para isso que existem equipes, para isso que existem profissionais, cada macaco no seu galho, né? Então, você, como fisioterapeuta, lidando com o corpo são, e o psicólogo, o analista, tentando lidar com a mente sã, e um trabalho em conjunto, tá certo? Um trabalho, porque pacientes difíceis requerem tratamentos mais, né, completos, né? Tratamentos mais requintados e mais, assim, observados, né, de perto. Então, é muito interessante isso que você falou, porque o corpo, ele reage ao conflito emocional, travando mesmo. Se você não mexer no meu conflito, o meu corpo não tem autorização para ficar diferente. Isso aí é importante, Luana, pelo seguinte, nós estamos vivendo agora, e aí vem uma crítica assim de baseada, nós estamos vivendo agora uma era onde tudo é método. Tudo é método. Cada um inventa um método, ABCD, FGH, e agora é onda. Cada um tem. Você não tem seu método ainda? Ih, está por fora. Eu inventei o meu, XYZ. Todo mundo inventa método. Não, mas não é que ele não é para não inventar.
orientada a fazer exatamente por isso. Porque Não é? eu fui orientada a fazer pela minha mentora, porque você tem que ter um método. Pois é, então, o método é interessante, é interessante. Só que tem um erro aí, que eu vejo quando eu ouço a apresentação dos métodos, que é esse que eu acabei de comentar agora um pouco no background. Se você tem uma subjetividade sofrida, não adianta vir com regras objetivas para saneá-las, porque você não atinge a subjetividade sofrida com uma metodologia super objetiva. Você só faz um outro condicionamento, mas o conflito está lá esperando para se manifestar de novo, de outra forma que seja. Então, assim, acho que é importante ter essa mentalidade de que só uma metodologia objetiva de novas regras e novos hábitos, ele passa um pano em cima da situação, mas não atinge a causa primeira lá, que seria, então, exatamente a mente não sã. Porque aquilo que eu falei, tirando doenças genéticas com hora marcada, tirando sequelas de AVC e de acidentes, tirando doenças de nascimento, essa coisa toda, quando as pessoas se apresentam, elas se apresentam com um desgaste emocional e um desgaste corporal, mas não vindo de uma doença primária que aleijou essas pessoas, não, ela vem do desgaste. Então, assim, é necessário mexer nos dois polos. É como se fosse calibrar um pneu de um carro e você só calibra do lado direito, não calibra do lado esquerdo nunca. Deixa ficar pressão baixa lá, que não tem problema. Claro que tem. Claro que tem. Você não vai conseguir dirigir o carro, vai bater o carro se estiver calibrado de um lado e não estiver de outro. Isso é um exemplo idiota, normal, banal, mas é a real. É como nós vivemos, né? Então é por esse caminho que nós temos que ir. Luana, nós estamos no finalzinho. Você quer terminar dando algum recado? Sim, quero terminar falando uma frase do Joseph Pilates, que diz: é a mente que esculpe o corpo. Eu amo essa frase. É a mente que esculpe o corpo. Gostei. A minha postura hoje é resultado de tudo aquilo que eu já vivi e já experimentei. Então, tudo que eu já vivi e experimentei na minha vida, a minha postura é resultante disso, de como eu me comportei diante de tudo que eu vivi. Né? Então, agradeço muito por esse tempo, por esse bate-papo. Quem tiver dúvida, sugestão, eu fico à disposição nas redes sociais e estamos aí. Muito bom, Luana. Muito obrigado pela sua participação. Enriqueceu. Eu já sabia da sua postura, do seu discurso, por isso que eu te convidei. E foi muito bom. A gente bateu um papo, fizemos um diálogo a respeito de mente sã e corpo são. Tá certo? Muito obrigado pela sua participação. Pessoal, muito boa noite. Até uma próxima, então. Bye, bye. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Até mais. Por vezes, enxergamos, mas não vemos. Escutamos, mas não ouvimos. E repetindo, e repetindo, e repetindo. Não pensamos, só agimos e deixamos de sentir. Mentalcast. Pense nisso.